Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que nós chamamos de Deus. Ele é a força suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus único, onisciente. Não é três não, é um só. Porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Damos graças a Ele. Chama Ele o nome que você quiser. Mas Ele é um Deus único. Damos graças a Ele porque estamos mais uma vez, neste dia, nós estamos gravando o estudo do Evangelho no Lar do GKCEL. Desculpa, que é o número 50. Estamos estudando Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados, mansos e os pacíficos. Primeiramente, oremos a Ele. Deus Pai, sabedoria suprema. Senhor, faça de nós um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, onde houver competição, preconceito, que nós possamos levar a paz, a liberdade, a fé, a esperança de um novo dia, de uma aurora nova, de um nascer de um novo dia de primavera. Senhor, que possamos nós resplandecer a nossa luz nessa escuridão, levar a verdade aonde persiste a mentira, que nós possamos libertar os nossos irmãos que estão cativeiro de uma religião falsa e mentirosa. E também nós dos políticos enganadores e corruptos, que nós possamos levar a saúde aonde existe a dor, que possamos levar, Senhor Jesus, alegria onde há tristeza, o sorriso onde há lágrima, e que possamos ser o companheirismo na hora da solidão, porque a solidão é tão triste que dói. Senhor Jesus, que nós possamos amar muito mais que ser amado. Compreender quando formos compreendidos. Ser mais, compreender mais do que ser compreendido. Porque amando, nós somos amados. Perdoando é que seremos perdoados. E morrendo no corpo, nós nasceremos para a vida eterna com Deus. Graças a Deus por isso. Como sempre, vamos começar com uma música. Hoje nós vamos entoar a música Fonte de Luz. Porque o Evangelho é uma fonte de luz. Mestre Jesus, vem nos ajudar nessa estreita estrada a caminhar. A jornada é longa, difícil pra chegar, mas com Jesus chegaremos lá. Mestre Jesus,
água viva, luzes a brilhar, cidade de ouro, anjos a cantar, cidade de ouro, anjos a cantar. Nova esperança e nos regular, um novo céu, um novo lar. A jornada é longa, difícil pra chegar, mas com Jesus chegaremos lá. Mas com Jesus chegaremos lá. Fonte de água viva, luzes a brilhar, cidade de ouro, anjos a cantar, cidade de ouro, anjos a cantar. É o filho pródigo voltando ao lar, e o pai amoroso vem nos abraçar. A jornada é longa, difícil pra chegar, mas com Jesus chegaremos lá. Mestre Jesus, vem nos ajudar. Fonte de água viva, luzes a brilhar, cidade de ouro, anjos a cantar, cidade de ouro, anjos a cantar, anjos a cantar. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Primeiramente, damos graças a Deus em nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um estudo do Evangelho no Lar pelo GCACEL. Você que está nos assistindo pela primeira vez, se você ainda não se inscreveu na nossa página, faça favor de escrever aí, por favor. Nos ajuda a divulgar a nossa doutrina, porque nós não somos uma nova religião, nós não somos uma igreja, e nem somos, nós somos um grupo de estudo. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito, não tem separação. E o nosso tema é a unificação, porque unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Coisa que a igreja, a religião, a política nunca conseguiu. Eles não vão conseguir, sabe por quê? Porque eles não mudam, são egoístas, são orgulhosos, preconceituosos. Preconceito separa em vez de unir. O Mestre Jesus nos alertou: reino dividido não subsistirá. Portanto, assista os nossos estudos. Nós temos 3 estudos básicos atualmente. Estudo básico do GK, estudamos a doutrina dos Espíritos,
Por isso nós estudamos o Livro dos Espíritos, estamos na segunda parte, no capítulo 8, onde nós estudamos sobre mediunidade. Concernente, estudamos o Livro dos Médiuns, para comparar a mediunidade, né? Porque o Livro dos Médiuns estuda-se a mediunidade. O Livro dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos. O segundo estudo é reunião pública. Nós estudamos, nós falamos um testemunho, né? um vídeo na internet, depois nós explicamos ele dentro da doutrina dos Espíritos, da maneira que tem que ser pregado o Evangelho. Porque, segundo Paulo, mesmo que desça um anjo do céu, ele deu uma outra doutrina que não seja concernente à do Evangelho das Boas Novas, não aceita porque é anátema, é falsa. E esse estudo que nós estamos gravando, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho do GECACEL. GECACEL é Grupo Ecumênico do Caminho de Amor à Semente de Luz. Nós somos o grupo. O caminho do amor é Jesus. A semente de luz é o Evangelho, as boas novas. Não é a Bíblia, não é a religião, nem a igreja. É o Evangelho de Jesus. Hoje nós estamos gravando o de número 50. É metade de um século. E capítulo 9, que é Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então nós vamos estudar hoje sobre a paciência. Você tem paciência, meu irmão? A paciência, queridos irmãos, não é uma mediunidade, um sentimento, um dom de Deus que você adquire na faculdade, fazendo teologia, fazendo curso. Você compreende? Esse dom, essa mediunidade, você consegue praticando, exercendo ela. Porque nós sempre ouvimos as pessoas dizer, eu perdi a paciência. Você não pode perder nada que você não tem. Porque se você tiver paciência, você não erra, você não volta atrás, você não se arrepende, você sabe o que está fazendo. Nós estamos dando esse capítulo, né, do Evangelho, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Nós estamos fazendo o estudo da unificação, porque essa é a nossa missão. Como já falamos, vamos falar sempre, nós somos levados em desdobramento no plano espiritual. E lá, os irmãos espirituais nos deu uma missão. Ele disse para nós, olha, vocês vão pregar o Evangelho da maneira que ele é, para o mundo inteiro. Aí nós ficamos preocupados, como o mundo inteiro o Evangelho é pregado? Aí, então, que veio a resposta. Não como a igreja prega, mas como o Evangelho é, verdadeiramente como ele é. Então nós começamos a estudar. Então nos foi revelado a grande maravilha, a sabedoria do universo. Você sabia o porquê não existe paz, não existe união no mundo? Por causa desse problema. É a unificação, é a separação, é o preconceito. Então, os amigos espirituais nos iluminou. Olha, o grão de areia é uma das partículas menores do universo. Um grão de areia no pé de uma montanha, né, ele é insignificante. Só que tem uma coisa, sem esse grão de areia, aquela montanha não existiria. Com esse pequeno grão de areia é que nós enxergamos a Lua, que está a centenas de quilômetros da nossa Terra.
Com esse pequeno grão de areia, nós enxergamos as estrelas no universo que estão a milhares de anos-luzes do nosso planeta. Por causa de quê? Por causa da união. Unidos, grão de areia, a luz reflete nela, então nós podemos contemplar. Então pensa bem, se não há paz, nem liberdade, nem união no planeta Terra, nós temos que procurar aonde está o erro. Porque se as ovelhas do seu redil estão fugindo, primeiramente, antes de você culpar o lobo, é melhor que você veja se não tem algum buraquinho na cerca. Ele está fugindo pelo buraco da cerca. Então é isso que nós fazemos. O porquê que nós não temos paz? Por que o mundo está em guerra? Por que nós não temos unificação? Porque as igrejas, elas separam em vez de unir. Ela complica em vez de explicar. Por que a igreja faz isso? Porque é egoísta, é orgulhosa, é preconceituosa. A igreja, ela divide em vez de unir. Unidos nós venceremos, mas separados seremos derrotados, segundo nosso irmão doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Então, nós estudamos os porquê que a igreja não aceita os ensinamentos do Deus Pai Todo-Poderoso. Nós explicamos do casal que Deus criou, a igreja não aceitou e criou Adão e Eva, que os Espíritos da Verdade confirmam que Adão e Eva existiu, mas não foi o primeiro casal. Jesus, no livro do Evangelho de João, capítulo 1, ele disse: tudo que foi feito no universo, foi feito pelo Verbo. O Verbo é a palavra, foi feito pela palavra. Nada do que foi feito a não ser pela palavra. Então aquele negócio que Deus amassou o barro é uma mentira da igreja, para diminuir o poder de Deus, porque a igreja se acha a representante toda poderosa do homem, acha que é maior do que Deus. Deus enviou os 10 mandamentos, a carta amarga, a igreja não aceitou. A igreja não aceitou o Deus verdadeiro, não aceitou o Deus que criou o homem, criou um Deus que a igreja criou. Não aceita Jesus. O Jesus da igreja é o contrário do Jesus verdadeiro. E a igreja inventou uma purificação, uma santificação, que é o jejum. Porque na igreja evangélica, na igreja católica você jejua e faz penitência, você se consagra. Você não precisa mudar de vida. É só você fazer uma penitência, fazer o jejum, você se consagra. Aí você vai, confessa o seu pecado ao sacerdote, toma horta e você vira santo. Será que isso é verdade? Por isso que nós falamos. Quando a palavra diz bem-aventurados os que choram, nós perguntamos, mas por que é que você chora? Você já procurou saber por quê? Você tem certeza que se você confessar com o sacerdote, tomar a Eucaristia, que só a Eucaristia já é o suficiente? Será que é isso que está escrito no Evangelho? As igrejas evangélicas dizem que se você se consagrar, se você jejuar, aceitar Jesus, pagar o dízimo e tomar ceia, você vai para o céu. Quando Jesus vier, o Jesus dela voltar, né? Porque o Jesus da igreja, ele foi embora, já vai fazer, estamos no 3º milênio, ele não voltou até o dia de hoje. E ele não vai voltar, meu irmão, porque não volta aquele que nunca foi. Porque o Jesus da igreja não existe igual Satanás, que ela inventou, que também não existe. Então, quando Jesus estava pregando o Evangelho, o sacerdote, porque as igrejas, que se você souber, a palavra Satanás, quer dizer, o acusador, a igreja sempre fez o papel de Satanás. Quando ela julgava, condenava Jesus, levou Jesus diante do imperador romano para condenar ele com mentira, com falso testemunho, ela estava fazendo o papel de Satanás. Porque ela estava julgando um inocente com falsa testemunha e mentira. Esse é o papel da igreja, sempre na mentira.
nasceu na mentira, vive na mentira e vai fechar as portas na mentira. Então você jejuar, você já... Será que está certo? Então vamos estudar no Evangelho, capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus. Então o sacerdote disse assim, mas para o Senhor Jesus, os seus discípulos distorcem a lei, os costumes, eles não jejuam. Então o Senhor disse para ele, o que entra pela boca não faz mal a ninguém. Porque a comida entra pela boca, vai para o ventre e depois é jogado fora, nos lugares escuros. Por exemplo, no banheiro, na privada, né? E é dado descarga. Acabou. Isso não faz mal a ninguém. Mas o que faz mal é o que sai da boca. Porque a boca fala que o coração está cheio. Meu irmão, quando Jesus deu o último ensinamento aos discípulos, ele disse, olha, os meus verdadeiros discípulos, eles serão reconhecidos pela maneira de amar, não pela aparência exterior. Porque os sacerdotes religiosos, quando eles jejuam, eles se fazem de tristeza, para mostrar que está se consagrando. E o Senhor Jesus, já receberam a vossa recompensa. Então, meu irmão evangélico, meu irmão cristão, eu não estou dizendo para você largar o que você faz. Porque lá no capítulo 14 da Carta dos Romanos, Paulo fala, se você guarda um dia por amor a Deus, Deus se agrada. Mas se você não aguarda por fé, Deus se agrada a mesma coisa. Se você não come certa comida por amor a Deus, Deus se agrada. Mas se você come por fé, Deus se agrada a mesma coisa. Se você guarda um dia de um ano por amor a Deus, Deus se agrada. Mas se você não guarda pela fé, Deus se agrada a mesma coisa. Porque isso faz parte do passado, da lei, do pecado e da morte. Fora da igreja não há salvação. Isso terminou na cruz do Calvário. Então presta atenção, meu irmão religioso. Não é nós que estamos falando que estão errados, não. É o próprio Jesus, ele disse. O que entra para a boca não faz mal nenhum. Mas não ajuda também. Não condena, mas também não ajuda. O que faz mal é o que sai. Então nós propomos o novo jejum. O Senhor Jesus fala, o que faz mal é o que sai da boca. O que é que sai da boca, meu irmão? O preconceito, o adultério, a mentira, a traição, aquilo que os sacerdotes fizeram para condenar Jesus, usaram falsa testemunha, mentira. Isso é o que faz mal. Dentro de todos esses tem uma mediunidade, um sentimento que se você conseguir abster de fazer errado, como ela ensina, você se tornará uma estatura de um varão ou de uma varoa perfeita. Você vê, por exemplo, a igreja, hoje eu sei por que a igreja, desde o começo, ela lutou contra a ciência. Porque a igreja sempre foi uma inimiga feroz da ciência. E a ciência é uma oposição à igreja. Por quê, meu irmão? É o mesmo sentido. Por que a igreja está contra a verdade? O físico, o maior físico, considerado um dos mais sábios do mundo, Albert Einstein, ele disse que a religião e a ciência é a mesma coisa da perna esquerda com a perna direita. Se uma das pernas tiver problema, você fica manco. O que ele estava dizendo? Que tem que andar junto, tem que se unificar. Senão você não anda direito. Por quê? O que faz a religião? Quando a pessoa se torna religião, por que ele faz isso? Ele vai procurar a paz. A ciência procura o bem-estar intelectual através da ciência, porque a ciência prova
que o plano espiritual não é insignificante, não é místico, mas é real, é material também. É que um está numa dimensão, o outro está no outro, mas são iguais. Agora mesmo, ajunta-se. Nós falamos da paciência. Ajuda o que a religião faz? Traz a paz. A ciência, paciência. Esse é o mistério. Então nós convidamos a você a juntar-se a nós e vamos fazer esse jejum espiritual. Vamos trabalhar a ciência, a paciência, unir a religião com a ciência. Como fazer isso? É obedecer o Evangelho. Foi isso que Jesus veio. Jesus nos disse, eu não vim destruir a lei, eu vim colocar em prática, ele veio ensinar, porque a igreja desviou. Então, vamos começar, por exemplo, para você ficar contando, né? O que você não vai fazer? Você não vai ter homicídio, você não vai fazer fofoca, você não vai falar mal, você não vai ter preconceito, você não vai fazer isso ou fazer aquilo. Então, simplesmente você pratica ter paciência. Meu irmão, se você tiver a paciência, você jamais vai brigar. Porque quando um não quer, dois não brigam. Se alguém te provocar, se alguém te injuriar, se alguém te condenar, tenha paciência. Fica em paz. O silêncio é sabedoria em certo lugar. Muitas das vezes, melhor encher a boca de água do que falar. Porque a ciência é o amor, é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então vamos começar, por exemplo. Você, meu irmão evangélico, você, meu irmão católico, que acha que a penitência, que a Eucaristia, que o ensinamento do catecismo te leva para o céu, você que aceitar Jesus, pagar dízimo, tomar ceia e batizar, você está salvo? E a palavra disse, Jesus, os apóstolos, Paulo, disse, fora da caridade não há salvação. Meu irmão, minha irmã, presta atenção, quando você tiver paciência, você adotar o dom da paciência, você estará, a maior caridade você estará fazendo para você mesmo. Dá um exemplo, meu irmão, das grandes estrelas que brilharam nos nossos dias. Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, o verdadeiro, viu? Chico Xavier. Deixaram um legado com a paciência, com a humildade. Chico foi perseguido pela igreja, perseguido pelos próprios espíritos, você acredita? Tem espírita que persegue o Chico Xavier até o dia de hoje. Tem espírita da federação que declara na internet que Chico Xavier é um charlatão, que a história de André Luiz é tudo mentira. Chico, ele não se importava, ele chorava, ele pedia força. Isso é paciência. Então, você que tem assistido e tem concordado, tem raciocinado que alguma coisa está certa, você quer fazer uma experiência? Vamos começar a fazer o jejum? Está na hora. Você começa quando o dia que você quiser. O dia que você achar que está certo, começa das 6 da manhã até as 6 horas da tarde. Ó, começa por aí. Começa pela pregação do Evangelho. Minha irmã, preste atenção. Como se prega o Evangelho? Percebe como o plano espiritual disse para nós. Prega o Evangelho como ele é. Sem competir. Porque a competição é duelo. Isso traz egoísmo, orgulho. Isso que gera o preconceito. O preconceito nasceu lá no Velho Testamento, por isso que Jesus veio e decretou final na cruz do Calvário.
Porque o Velho Testamento, a lei de Moisés é a fonte do preconceito. Porque Israel, só Deus de Israel era o verdadeiro. Todas as nações tinham que morrer, tinham que desaparecer da terra, ficar só eles. Isso é o que, meu irmão? Isso é união? Isso é separação, isso é preconceito. A Igreja Católica tem um sacerdote aí que pega o tempo todo. Que a verdadeira palavra é do catecismo, não é do evangelho, é do catecismo. Não vai dizer que o catecismo é evangélico, porque não é. Porque eu fui católico, eu fiz primeira comunhão. O que nós decoramos no catecismo é o que a igreja escreveu. Inclusive ela declara que Adão e Eva é realmente o primeiro casal. E não é. Que a verdade é o catecismo. E o Senhor Jesus, nós pregamos que a verdade é o evangelho de Jesus. Sem esse evangelho você não vai a lugar nenhum. Que a penitência. A igreja evangélica diz que é o jejum. O Senhor Jesus fala degradado. Que esse jejum não leva a lugar nenhum. Porque o que faz mal é o que sai da boca. Por quê? Porque a boca, o que fala é o espírito. O corpo, como nós já dissemos, esse corpo não precisa se santificar. Porque ele já está condenado. Por isso que Paulo disse, o homem está ordenado a morrer uma vez só. O homem não vai reencarnar. Porque o homem já está condenado, ele vai morrer. Ele vai virar pó, porque ele é pó e a pó voltará, porque ele é matéria. Mas o espírito é aquele que Paulo disse, mas depois vem o juízo. O juízo de quem, meu irmão? Raciocina, meu irmão católico, meu irmão evangélico, presta bem atenção. Se o corpo já está condenado, depois Paulo fala, depois do juízo, não é do corpo, porque o corpo já foi condenado. Não tem juízo para o corpo. É o que está falando, é o espírito. Depois você vai ao Salmo 82, versículo 6, Eclesiastes, versículo 6, você vai saber, porque o corpo não tem nada a ver com o espírito. O espírito é um, o corpo é outro. O corpo é apenas um casulo, é apenas um aparelho para que o espírito, o cara que o espírito faz morada nele, controla ele e recebe todo o choque da matéria para evoluir. Você entende? Então começa por aí. Começa a pregar o evangelho como ele é. O primeiro jejum. Procura fazer isso. Você já vai fazer alguma coisa, você já vai começar. De hora em diante, você vai pregar o evangelho sem competir com ninguém. Não vai achar que só você pode pregar o evangelho, que o evangelho só está na sua igreja. Porque isso não é verdade, isso é mentira. Isso é egoísmo, isso é orgulho, isso é preconceito. Sem ameaça. Meu irmão, o evangelho é amor. O Senhor Jesus mandou pregar o evangelho, em lugar nenhum ele mandou ameaçar ninguém. Terrorismo, a igreja usa terror, cria história fantasmagórica. O Satanás me foi criado para isso, para criar terror. Meu irmão, o evangelho não precisa disso. O evangelho é amor. O evangelho é libertação. O Senhor Jesus veio para nos livrar disso. É só você raciocinar. Entra na história do mundo. Em que dia que a igreja, a religião conseguiu trazer a paz e a liberdade para o mundo? Nunca. Então Israel briga até o dia de hoje. E vão brigar enquanto não obedecer a lei. Não a lei de Moisés, a lei de Deus, porque eles obedecem a lei de Moisés. Moisés não é Deus. Inclusive, Adão e Eva foi ele que criou. Não ele, a equipe dele, né? E é mentira, não é verdade. Israel nunca obedeceu o 5º mandamento. Vocês, irmão católico, no tempo da Inquisição, da Cruzada, vocês desobedeciam 2 mandamentos. O primeiro, que é não adorar a imagem de escultura que vocês adoram até o dia de hoje. E o segundo é que vocês matavam famílias inteiras queimadas no fogo. O 5º mandamento disse, não matarás. No capítulo 15, quando alguém pergunta para o Senhor Jesus, qual é o mandamento de Deus? Ele diz, primeiro, não matarás. Vocês obedecem isso?
É o primeiro mandamento, não matarás. Primeiro mandamento. Você compreende? Porque onde que vocês achou que a penitência, que o jejum, isso é para o corpo. É fácil ficar sem comer, né? Aquilo que eu disse, na igreja você confessa ao padre, o padre te perdoa, porque ele sempre perdoa, né? Se ele, geralmente ele perdoa, né? Ele manda você rezar, repetir, né? Repetir, aí 10 Padre Nosso, 50 Ave Maria, você repetir. Minha irmã lê capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, Senhor Jesus, não faça como os hipócritas religiosos que faz oração repetidas. Minha irmã católica, isso está no Sermão da Montanha, para não fazer oração repetida. Para a ladainha da Igreja Católica, os 10, 100 Ave Maria, 50 Pai Nosso, isso é repetir, ficar repetindo oração. Falar com Deus é falar, falar. Orar é falar, ação. Juntando as duas, forma oração. Você fala com Deus como que você estivesse falando com o Pai. Você passa para Deus o lamento da sua alma. Faça o que está escrito, meu irmão. Não segue o homem. Essas orações repetidas no texto está contra o Evangelho. O que Jesus disse, está escrito, não sou eu que estou falando, meu irmão. Não fica bravo comigo, não. Leia. Capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. Não fazeis vã orações repetidas. É Jesus que falou. A paciência. Por que que os pregadores, os sacerdotes, as maiores guerras do mundo foi feito por causa de religião? O Senhor Jesus, ele fala, se alguém te roubar a veste, dele também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1000 quilômetros, anda 2000 com ele. Se alguém lhe pedir uma coisa emprestada, ele empresta. Isso é o quê, né? Se alguém te ferir a face direita, ofereça também a esquerda. Isso não é covardia, isso é paciência. Por quê, meu? Porque com aquilo que ele disse lá na cruz do Calvário, aquele povo que ele curou, que ele alimentou, que ele deu, pregou a paz, pregou o amor, pregou liberdade, agora estava ironizando contra ele. Você se é filho de Deus, por que você não desce da cruz? Pensa que Jesus blasfemou, que Jesus amaldiçoou? Não, Jesus disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Meu irmão evangélico protestante, vocês, onde está escrito o preconceito? No Velho Testamento. Por isso que o Velho Testamento acabou, meu irmão. Por isso que Jesus tem que vir na terra, por causa do preconceito. Será que vocês não vão entender isso? Como é que se Jesus falou o tempo todo que ele não veio julgar o mundo, nem condenar o mundo, mas ele veio salvar o mundo, como é que vocês pregam que Jesus foi embora e que um dia vai voltar para condenar os vivos e os mortos? Vocês não acreditam na palavra de Jesus, acreditam no homem. Será que não dá para vocês entenderem? Então vamos começar a fazer o jejum. Meu irmão, presta bem atenção. Se na igreja, a igreja católica diz que o milagre é só da Eucaristia. Mas na igreja, o mesmo milagre que existe na igreja católica existe nas igrejas evangélicas. Nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, em todos os lugares. Existe o mesmo milagre. Os mesmos fenômenos que há num lugar. Por quê? Porque Deus não é vocês. Porque Deus não tem preconceito, não tem separação. A separação está com vocês. Vocês aprenderam com Israel, com o povo de Israel. E por isso que Jesus teve que vir morrer na cruz, para nos libertar da igreja. Porque a igreja foi criada pelo povo de Israel. Então se liberta mesmo. Vamos começar. Presta atenção, é aquilo que eu digo para você, minha irmã. Se fazendo errado Deus opera, você já imaginou se nós fazermos as coisas certinhas? Vamos cada um ficar na sua igreja.
mas vamos pregar o Evangelho como ele é, sem preconceito, sem ameaça, sem terrorismo, sem preconceito mesmo, sem separação. Eu fui convidado a ir num terreiro de Umbanda. Sabe o que eu fui fazer lá mesmo? A mãe de santo me convidou para me ensinar eles como fazer o Evangelho no lar. E você acha que se eles fazendo o Evangelho no lar, Jesus não vai estar dentro da casa deles? Porque Jesus disse, quando você quiser orar, entre no seu aposento. Ele não mandou ir para a igreja. Jesus disse a samaritana que os verdadeiros adoradores de Deus adoram a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar. Não precisa ser na sua igreja. A igreja é um lugar de encontro, de estudar, de confraternizar, mas não é o lugar único para servir a Deus. Não é o lugar único de fazer oração. Meu irmão, a igreja, o sacerdote que perdoa seus pecados, ele não perdoa nem o pecado dele, vai perdoar o seu. Quando você chegar diante de Deus, ele não vai perguntar se o sacerdote, se o pastor perdoou o seu pecado, se você tomou ceia, se você foi batizado, não. Chegando lá, eles vão perguntar o que fizeste. A tua obra, está escrito mesmo, não é eu que estou inventando, está escrito, vocês serão julgados segundo a sua obra. Não é segundo a sua igreja, não é segundo o Papa, segundo o pastor que você serviu, não. Você compreende? É isso, né? É um alerta. Vamos começar a fazer o jejum, vamos começar por este. Você vai fazer esse primeiro jejum. Fazendo esse jejum da paciência, meu irmão, você não vai aceitar mais a fofoca. Você não tem a paciência de ouvir, a irmã vem falar da fofoca, o irmão vem fazer fofoca, você ouve, mas que seja ali a última estação. Não leva aquilo para frente. Deleta, tiver no celular, deleta aquelas. Se você recebeu uma fofoca pelo celular, você ouve, deleta, apaga, esqueça dela. Se alguém convidar você, olha como nós temos que acabar com a vida dessa pessoa, diz, eu não, está escrito não matarás. Mentir. Alguém convida você para mentir, por que você vai mentir mesmo? A mentira tem um prazo curto, tem um tempo determinado, a verdade é eterna. A verdade permanece todo o tempo. Você compreende? E nunca morre. Então venha para a verdade, porque só entraremos no reino do céu. Lembra? A igreja diz que Jesus vai vir e arrebatar a igreja. O Senhor Jesus fala, os justos e os mansos herdarão a terra. Então, os que ficarão na terra são os justos e os mansos. Quem é que subiu? Outra coisa, meu irmão. Tem um pastor aí que ele fala assim, boa noite a todos. Se Jesus não voltar, semana que vem eu vou estar aqui. Será que ele tem condição de Jesus voltar e levar ele? Meu irmão, vamos se preocupar em encontrar com ele. Não ele vir encontrar conosco. Porque ele já veio uma vez e nós decepcionamos ele. Você compreende? É isso daí. Então vamos fazer começar por este jejum. Nós fazendo esse daí, consequentemente os outros irão. Você compreende? Então lembra, não competir o Evangelho. Prega o Evangelho, mas sem competir, não compete com ninguém. Se alguém vem competir... Não é possível abrir o Google Assistente enquanto outro app está usando o microfone. Google. Start vídeo. Imagem.